Olá, telespectador da TV Mar Canal 525, um forte abraço para você. Estamos começando mais um Canal Esportes, trazendo as últimas notícias do esporte. Deixando você bem informado, vamos passar daqui a pouco aqui no programa com os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos uma rodada ontem cheia de jogos e de algumas goleadas. Para variar, o meu Vasco da Gama levou uma baita de uma goleada, rapaz. Perdeu para o Ceará em São Januário, que outro dia foi um dos estádios que poderia apresentar para o Vasco da Gama qualquer ato de fortalecimento, mesmo com a qualidade do time muito baixa. O Vasco dificilmente era derrotado quando jogava em casa. Agora todo mundo chega em São Januário, bate no Vasco, meu Deus do céu. Tá uma coisa realmente terrível em São Januário. E daqui a pouquinho nós vamos falar exatamente da Série A do Campeonato Brasileiro. E aqui no programa, meu amigo Maximila, isso. Se não for assim, não é Canal Esportes, rapaz. É o seguinte, aqui no programa também nós vamos falar da Série B. Daqui a pouco nós vamos repercutir o CSA e CRB de hoje à noite, 7h15, pela segunda divisão do futebol nacional. E ontem tivemos 2 partidas na abertura de mais uma rodada da competição. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Esse comercial é para falar de um produto que dificilmente você vai encontrar. Esse comercial é para falar de um produto que dificilmente você vai encontrar, porque tudo que é muito exclusivo também é raro. Márcio Raposo Imóveis Gold, porque ser da linha Gold é ser coroado, é ser brilhante, diferente, especial. E se a Márcio Raposo já adota rígidos critérios para colocar a sua placa em algum empreendimento, imagina para colocar uma placa Gold. Márcio Raposo Imóveis Gold, quando você encontra, seus olhos brilham. É isso aí. E pela Série A do Campeonato Brasileiro, ontem tivemos pelo menos 3 partidas sendo realizadas. Vamos começar logo com a goleada que o Vasco tomou. Jogando em casa, em São Januário, o Vasco, que está muito bem na Copa Sul-Americana, vem de um empate contra o Defensa e Justiça. Jogando fora de casa, ontem a equipe em São Januário não conseguiu apresentar um bom futebol. Tá certo que jogou sem o seu artilheiro, Gernan Cano, que foi diagnosticado com Covid, ficou afastado do jogo. Mas mesmo assim, o Vasco tomou uma baita goleada da equipe do Ceará. Você vai ver agora os melhores momentos e como foi essa sapecada que o Ceará meteu no Vasco ontem em São Januário. Vamos ver. Aí o primeiro momento da partida. Aí o gol da equipe do Ceará. Primeiro lance, passa em profundidade pelo meio. E o toque na saída do goleiro Lucão, o Ceará fazendo assim 1-0. Gol do Pedro Noraci. Aí o passe longo, a falha de marcação da defesa do Vasco da Gama, a tentativa por cobertura e o goleiro do Vasco fez bem na leitura ali, o Lucão. Observe que a defesa do Vasco falhou bastante no jogo, né? Bizarra a apresentação defensiva do Vasco. Aí o segundo gol do Ceará, o cruzamento do lado esquerdo e a bela antecipação, né, à base do esforço. Ceará abrindo 2-0. Gol marcado pelo Kleber. Depois da saída de bola errada, o Vasco teve a chance. Na tentativa do chute do Benítez, a defesa do goleiro do Ceará. Mais uma chance para o Ceará com Kleber, que chutou cruzado, a bola passou à esquerda do goleiro Lucão. São os melhores momentos de Vasco da Gama e Ceará pela Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo tempo, Ceará vencendo o jogo por 2-0. E o Vasco teve essa chance, um pênalti em cima dele, Ribamito, o atacante Ribamar. Ele mesmo foi para a cobrança, deslocou o goleiro e colocou o Vasco novamente no jogo, né? Pelo menos a ideia era essa, né? Ribamar diminuindo, Vasco 2, aliás, Vasco 1, Ceará 2. Depois da boa jogada pelo lado direito
O cruzamento foi feito. A bola passou à esquerda do goleiro Lucão. Aí o terceiro gol do Ceará. A falha do goleiro do Vasco também na cobertura. Ceará fazendo 3-1. Observe, são 4 jogadores do Ceará contra 2 do Vasco. Aí o gol do Vina, está vivendo grande fase também no Brasileiro. E esse pênalti, aos 43 minutos do segundo tempo, já no finalzinho do jogo. Um pênalti para o Ceará, pênalti claro, né? E o Vina foi para a cobrança de novo para fazer o 4º gol do Ceará. Vitória do Ceará, vitória do Nordeste, Ceará 4, Vasco da Gama 1. Tivemos também ontem a partida entre Grêmio e o Goiás. O Goiás é o lanterna da competição. O Grêmio vive uma fase diferente no Campeonato Brasileiro. O time gaúcho levou a melhor e você vai ver agora como foi o jogo. Tem áudio, cara? A defesa esquisita ali do Tadeu. Meio de vôlei a defesa, né? Bem esquisita ali. Do goleiro do Goiás. O Goiás que é a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo foi ontem à tarde. O Grêmio jogando no Estádio Olímpico Monumental, ou na Arena do Grêmio, né? Só deu Grêmio no jogo. Você observa aí que nos lances, nas bolas trabalhadas, o toque mais uma vez na saída do goleiro Tadeu, o Grêmio fazendo assim 1-0. Falha na saída de bola, né? O próprio Tadeu saiu jogando errado. E foi o responsável pelo primeiro gol do Grêmio. Jean-Pierre. No primeiro momento do Goiás, a equipe tentando responder em 2 situações. O goleiro foi exigido. Se tivesse sido solidário, o Grêmio teria feito esse gol. Só era um leve toque no meio. Mais um lance para a equipe do Grêmio, a boa defesa do Tadeu. Em 2 tempos teve a chance. Aí o Diego Souza tentou fazer um gol muito bonito ali. Chapéu, né? Olha que jogada do Diego Souza. Acabou sendo interceptado. No segundo tempo, o Grêmio ainda insistia. E depois do cruzamento na área, a bola passou à esquerda do goleiro do Goiás. Goiás teve essa chance aos 6 minutos. O cruzamento de córner, a bola foi desviada no primeiro pau. E sozinho, livre de marcação na tentativa do cabeceio, a bola bateu no travessão. O Grêmio respondeu à altura também com essa bola na trave. Uma boa jogada ali pelo lado direito. Aí o segundo gol do Grêmio, posição legal, né? Construção da jogada, na mesma linha. Depois de consultar o VAR, o árbitro deu o gol, o segundo gol do Grêmio. O Grêmio fazendo assim 2-0. E nessa chance, depois da bola trabalhada pelo meio, o Goiás chegou ao seu único gol do jogo, gol de João Marcos. Placar final, Grêmio 2, Goiás 1, jogos da Série A do Campeonato Brasileiro em evidência. E para fechar a série de jogos realizadas ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro, quero pedir a sua atenção para poder acompanharmos juntos a partida do Fluminense contra o Red Bull Bragantino, que acabou sendo um dos jogos também da rodada de ontem da Série A. O Fluminense não conseguiu vencer. Os 2 times ficaram no empate sem gols. Vamos ver. Aí a tentativa do Red Bull Bragantino. 2 bons momentos logo no início do jogo. Primeiro uma cobrança de falta, depois esse escanteio. O goleiro do Fluminense tentou fazer a reposição rápida ali para puxar o contragolpe. E com a saída errada do goleiro do Bragantino, o Fluminense acabou tendo essa chance que acabou sendo desperdiçada. A tentativa foi até boa, né? Tentativa por cobertura.
segundo tempo, o Bragantino teve essa chance. O Fluminense que vive também um momento diferente no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Tá muito mal. Dos clubes cariocas, Vasco e Botafogo são os piores na primeira divisão. Aí a grande defesa, nos momentos de maior lucidez do jogo. Um chute de fora da área que obrigou o goleiro do Fluminense a fazer essa grande defesa. A bola tinha endereço certo, ia no ângulo, né? E ficou assim, um empate 0-0 entre Fluminense e Red Bull Bragantino nos jogos de ontem da primeira divisão do futebol nacional. A bola passou perto ali da trave esquerda. Muito bem, vamos dar uma olhada agora com os resultados, depois que nós acompanhamos as partidas de ontem da 24ª rodada da primeira divisão do futebol brasileiro, na classificação de momento e nos próximos jogos da primeira divisão. Nesta terça-feira também nós vamos ter muitos jogos pela Série B, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar sobre esse assunto. Mas antes, eu quero pedir a sua atenção para olharmos os jogos da Série A. A Série A, daqui a pouco Série B, viu, Max? Vamos na Série A aqui rapidinho, vamos abrir aqui a Série A do Campeonato Brasileiro. Essa daí é a Série B. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a Série A para quem nos acompanha aqui no canal Esportes, tá certo? Vamos pedir ali para abrir ali a tabela da Série A, a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, para quem está em casa nos acompanhar. Lembrando que nós mostramos 3 partidas aqui durante o programa. Nessas 3 partidas, passamos inclusive o panorama geral da competição, principalmente com o momento dos times nesse momento decisivo da Série A. Lembrando que faltam 14 rodadas para o encerramento da competição, com essa 24ª que já está sendo disputada, né? Então, dando uma olhada aqui na classificação de momento, o Atlético Mineiro lidera, tem 42 pontos, seguido pelo São Paulo, que tem 41, o Flamengo é o terceiro com 39. Lembrando que o São Paulo tem 2 jogos a menos em relação ao Atlético Mineiro. O Flamengo tem 1 jogo a menos. O Flamengo é o terceiro com 39 pontos. Em quarto, o Internacional com 37. Na quinta colocação, Palmeiras com 37 pontos. Em sexto, Santos com 37. Em sétimo, o Grêmio com 37 pontos. Na oitava colocação, o Fluminense, na fase intermediária aí da Série A, com 36. Em nono, Fortaleza com 29. Na 10ª posição, Ceará com 29 pontos. Em 11º, Corinthians com 29. 12º, Atlético Paranaense com 28. 13º, Bahia com 28 pontos. Em 14º, Atlético Goianiense com 28 pontos. 15º, Bragantino com 27. 16º, Sport com 25 pontos. Em 17º, o Vasco com 24. 18º, Curitiba com 20. 19º, Botafogo com 20. E o Goiás é o lanterna com 16 pontos. Fechando essa rodada, nós vamos ter na próxima segunda-feira. Aliás, na Arena do Grêmio, Grêmio e Flamengo é o último jogo que falta para fechar essa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, tá certo? E nós vamos nos próximos programas trazer todo o panorama, toda a situação. Depois dos jogos, depois da classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, nós vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco, nós vamos trazer as informações da Série B. Ontem, 2 partidas movimentaram a abertura de mais uma rodada. Hoje à noite, teremos CRB e CSA no estádio Rei Pelé. Será o último clássico do ano entre os 2 maiores clubes de Alagoas que disputam a segunda divisão do futebol nacional. Daqui a pouco nós vamos ouvir o técnico Ramon Menezes, saber o que ele pensa para o CRB no jogo desta noite contra a equipe do CSA. Não sai daí, vamos ao rápido intervalo, voltamos já.